Meus irmãos e irmãs, mais uma vez dizemos como é bom estarmos aqui neste domingo, dia do Senhor, e neste dia celebrando por nossos irmãos e irmãs falecidos, como falamos no início da missa. Esta celebração, a terra se une ao céu num só louvor, numa só gratidão, numa só glorificação, numa só adoração, também numa só gratidão a Deus. Deus, o autor da vida, aquele que muito nos ama, aquele que tudo faz para o nosso bem, aquele que tudo contribui para a nossa felicidade. Importante lembrarmos que nós, católicos, temos uma doutrina muito acertada a respeito dos nossos irmãos e irmãs falecidos. Este é o dia em que a Igreja reserva para celebrarmos todos os finados, todos os falecidos, para que nenhum deles deixe de ser celebrado. 365 dias são poucos dias para muitos dos nossos irmãos e irmãs falecidos. A Igreja, portanto, dedica um dia às celebrações daquele dia para celebrarmos todos os nossos irmãos e irmãs falecidos, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos bem, aqueles que nós tivemos a alegria de ter conosco, aqueles com os quais convivemos, mas também aqueles que nós desconhecemos, os distantes, aqueles que não fizeram parte da nossa vida, mas que também são nossos irmãos e irmãs. Depois a Igreja pede que visitemos os cemitérios. Os cemitérios, para nós católicos, são lugares santos, são lugares sagrados. Claro que ao longo do ano, quando nos é dada essa oportunidade, visitamos os cemitérios. Mas hoje, em especial, temos essa dedicação de visitar os cemitérios, lá rezar por nossos irmãos que no céu muito rezam por nós, chorar, colocar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa tristeza, mas sobretudo dando lugar à saudade, dando lugar, melhor, à esperança. Temos saudade, choramos, experimentamos a dor, o sofrimento da ausência dos nossos irmãos e irmãs, mas sobretudo renovamos a nossa esperança. Portanto, nós celebramos os mortos. A Igreja Católica tem um culto aos mortos, a celebração do respeito pelos mortos. Nós não cultuamos a morte. Essa festa chamada Halloween é que cultua, é que celebra a morte. Por isso nós não indicamos para nós católicos, nós não indicamos festa de Halloween para nós católicos, porque o Halloween é a celebração, é o culto da morte. Nós não celebramos a morte, nós não cultuamos a morte, nós celebramos os mortos, as pessoas. Nós celebramos os mortos, as pessoas, e não a realidade da morte. Meus irmãos e irmãs, ouvimos a Santa Palavra. Jó expressa o desejo que todos nós também temos de ver a Deus, de contemplar com os nossos olhos a Deus. Jó diz: eu sei que o meu Redentor está vivo,
e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído a minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão. Nós, meus irmãos e irmãs, temos uma visão muito diminuída do que realmente é Deus, de quem realmente é Deus. Nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, mas como nós sabemos que somente no céu veremos Deus e contemplaremos a Deus tal como Ele é. Aqui nós estamos aprendendo, aqui nós estamos sendo formados, aqui vamos tendo experiências, mas no céu veremos a Deus como de fato Ele é, e contemplaremos com os nossos olhos a Deus tal como Ele é. Por isso nós pedimos sempre a intercessão dos nossos irmãos e irmãs que estão no céu, porque eles estão junto de Deus, participam das alegrias próprias reservadas para aqueles que amam, que celebram, que acreditam em Deus. Aqui, como disse, nós estamos aprendendo. Depois ouvimos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo faz esse paralelo entre Adão e Jesus Cristo. São Paulo diz: pelo primeiro homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Pelo segundo homem, Jesus Cristo, entrou a graça da ressurreição, a graça da vida nova, a graça da vida eterna. Meus irmãos e irmãs, sem querer cometer heresia, Deus não seria Deus se o que criasse destruísse. Deus é criador, Deus não é destruidor. Para nós a vida é dom de Deus, é criatura de Deus. A morte não. Deus nos criou, mas Deus não nos destrói. Para nós a morte não é a destruição da vida. Para nós a morte não é a palavra final sobre a vida. Para nós a morte não é o fim da vida. Para nós a morte é mais uma realidade entre tantas realidades que temos na vida. Nascemos, crescemos, vivemos, morremos, mas a vida não para aqui com a morte. A palavra de Deus e Jesus Cristo, por excelência, nos ensina a ressurreição, nos ensina a vida eterna. Duas realidades trazidas como ensinamento de Jesus Cristo, e Ele mesmo experimentou. Por isso São Paulo coloca Adão como o primeiro a morrer e apresenta Jesus Cristo como o primeiro a ressuscitar. Se por Adão morremos, por Jesus Cristo ressuscitamos. Por isso nós não celebramos a morte, porque a morte não é o fim, não é a destruição, não é a palavra final sobre a vida. Embora alguns vivam como se a morte não existisse, né? Quantos são aqueles que vivem como se a morte não existisse? Por isso nós ouvimos esta passagem do Santo Evangelho. Jesus nos ensinando a necessidade da atenção, da vigilância, da prontidão, da preparação. Claro que, falando de morte, nunca estamos atentos, preparados, prontos, vigilantes. Quem de nós está, né? A morte, por mais que seja comentada, refletida, falada, estudada, assimilada por nós como tema, nunca estamos suficientemente prontos, preparados, vigilantes, atentos.
nunca estamos. Quando a morte bate à porta de nossa casa, sempre para nós é uma grande novidade. Não digo novidade como algo positivo, né? Mas é um novo que bate à nossa porta. Como novo, é desconhecido por nós. Nos causa medo, nos causa estranheza. Não temos o conhecimento, não temos esta realidade nas mãos, não temos domínio sobre ela. Nos causa sentimentos que são muitas vezes dolorosos, muitas vezes não, todas as vezes, dolorosos, sofridos. Mas Jesus Cristo nos ensina que devemos estar sempre prontos, vigilantes, preparados, atentos. Se nem mesmo estamos prontos, atentos, vigilantes, preparados para o dia que o ladrão chega à nossa casa, Jesus diz no Evangelho, se o dono da casa soubesse a que dia, o dia e a hora que o ladrão chegasse na sua casa, ele estaria preparado, pronto, vigilante, atento. Se nós não sabemos nem o dia em que o ladrão chega na nossa casa, quanto mais a morte, nós não temos domínio sobre ela. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, como vai se dar, quando vai se dar, não sabemos. Eu, nos meus 5 anos primeiros de padre, fui padre no interior, nas paróquias de Nossa Senhora do Rosário, em Angical, do Piauí, e em São Gonçalo, em Amarante. E eu, nas visitas das casas, como teresinense, nunca tinha visto aquilo, né? Muitos tinham ainda o costume, não sei se ainda hoje, muitos tinham o costume de, no teto da casa, amarrar o caixão, né? Acredito que alguns de vocês sabem também dessa cultura, né? E eu estranhava perguntava, para que isso? Um caixão pendurado no teto, né? Não, Padre, porque se precisar, já temos aqui, né? Às vezes o vizinho falecia, e a família emprestava. Depois a família comprava outro e botava outro novo. Hoje nós não somos assim, né? Não estamos suficientemente prontos, preparados, vigilantes. Muitos já preparavam a sua roupa, né? Chamavam até de mortalha, né? Citei esses 2 exemplos para dizer que não precisa tanto assim, né? Mais do que preparados exteriormente, devemos nos preparar espiritualmente e internamente. Ter esta docilidade de coração em saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ela se inicia em Deus e se eterniza em Deus. E como queremos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus? Peçamos, meus irmãos e irmãs, por nossos entes queridos que estão no céu, que já passaram, já fizeram a sua Páscoa, já passaram da morte, da vida, da morte, para a vida na graça, a vida na bênção, a vida eterna. E um dia esperam a ressurreição, quando, no juízo final, no juízo universal, Deus reunir a todos, vivos e mortos, para esta grande celebração da vida, da vitória sobre a morte, da fé. Façamos nesse instante um profundo silêncio, e neste silêncio digamos para Deus os nomes dos nossos familiares, amigos, conhecidos, falecidos.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.